Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos começar a estudar os cilindros, tá? Nós vamos começar a estudar os corpos redondos e vamos iniciar pelos cilindros. Os cilindros, eles são sólidos que possuem duas bases paralelas sendo círculos, ok? Então, as bases são regiões planas e a superfície lateral é uma superfície arredondada. Esse é um dos sólidos que mais aparece no nosso dia a dia. Ele aparece em copos, garrafas, embalagens, em inúmeras situações. Na área de agropecuária, eu gostaria de enfatizar o formato de silos, que também podem aparecer no formato de um cilindro. E semana passada eu estive na unidade didática bovino de leite e eu vi esse carrinho, tá? Que é usado então para o transporte de mantimentos. E notem que o cesto é em formato de um cilindro, tá? Inclusive, esse outro pote que é usado para distribuir os mantimentos também é no formato de um cilindro. Então, notem que dentre essas situações citadas, nós podemos pensar em calcular o volume de um cilindro, ou seja, quanto silo cabe aqui dentro desse cesto? Quanta água cabe dentro de uma determinada garrafa, de um determinado copo? Qual que é a superfície lateral? Ok? Então, nós podemos pensar em cálculos envolvendo a área de superfície e o volume de um cilindro. Bom, aqui nós temos umas situações bem específicas, né? Onde os nossos cilindros, eles são todos retos. Nesse caso, o cilindro, ele também é chamado de cilindro de revolução, ok? Porque ele pode ser obtido, ele pode ser construído por uma rotação, por uma revolução de um retângulo em torno de um eixo, nesse caso, esse daqui, ok? E quando a gente gira esse retângulo em torno desse eixo, nós conseguimos obter um cilindro. Ok? Então, nós vamos ver uma animação. Nós vamos ver isso aqui. Então, note que quando a gente considera, quando a gente gira esse retângulo em torno desse eixo, ok? Nós conseguimos gerar um cilindro. Tá? Então, por isso que os cilindros retos como esse, eles também são considerados cilindros de revolução. Ok? No entanto, nem todo cilindro é exatamente dessa forma. Ok? Notem, aqui nós temos um exemplo de uma coluna que é em formato que são em formato de cilindros. No entanto, esses cilindros, eles são inclinados, eles possuem uma inclinação. Por isso, nós precisamos de uma definição mais precisa para um cilindro. Okay? Uma definição que englobe tanto os cilindros oblíquos quanto os cilindros retos. Okay? Então, agora nós vamos passar a definição matemática de um cilindro.